A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 4, de 12 a 16. Geralmente o dia da ceia, eu já escolho um texto menor para nós podermos meditar. E eu precisava pelo menos terminar o capítulo 4. Então nós temos do 4, 12 até o 16. Quando chegarmos no verso 16, toda a congregação lê junto comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança e sem pecado. Todos juntos no 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bondoso Deus, nós nos achegamos ao Senhor. Temos um privilégio tão grande desse canal livre de acesso ao Senhor a qualquer instante. Obrigado que esse novo caminho foi aberto pelo sangue, que mesmo nessa noite nós lembramos. Obrigado que nós temos também a Tua palavra, que é tão poderosa. E pedimos que essas duas verdades possam ficar bem guardadas em nosso coração nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre firmeza espiritual. E quando nós pensamos em firmeza espiritual, nós temos que lembrar que não existe atalho para o crescimento espiritual. Hoje estão procurando muitos atalhos. Mas a base de tudo é a Bíblia e a oração. Sem essas duas coisas, nós não temos o crescimento cristão. Agora, nós acabamos de falar no capítulo 4 sobre o descanso. Descansando nos braços eternos do Senhor. E o convite primeiro que encontramos nesse texto é: venha descansar. Venha todos os que estão cansados e sobrecarregados, venha descansar. E aquele que crê entra no descanso do Senhor. Mas aqui tem um outro convite. Mais uma vez, o autor de Hebreus coloca para nós um convite importante direto de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E diz: venha, tenha acesso à minha presença, ao trono da graça, através da oração. Então nós observamos essas duas verdades tão importantes. Primeiro, nós lembramos que a Bíblia, e sempre nós verificamos o aspecto vertical. Na Bíblia, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. E não tem jeito de nós crescermos espiritualmente sem a palavra de Deus e sem a oração.
Nós colocamos aí algumas coisas em relação à palavra de Deus, mas podemos ver que eles são bem conhecidos. A Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é aqui, é a palavra. Jesus é a verdade e a Bíblia é a verdade. Também nós sabemos que a Bíblia é alimento para nós. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Alimento espiritual é comida. 1 Pedro 2,2 diz que a Bíblia também é como o leite. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vades crescendo. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Bíblia é pura, a Bíblia é eterna, e nós temos muitas descrições da Bíblia. Eu lembro tanto daquele corinho, agora eu estou vendo que vocês também estão usando as perguntas do CSB. Tinha aquele corinho, a Bíblia é qual martelo, para rocha despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me faz brilhar. É espada de dois gumes, é espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será, assim se eu a ler. Então tem muitas descrições a respeito da palavra de Deus. Também tem muitas descrições em relação à oração. E a oração é para nós a nossa respiração. Como é bom poder respirar, né? Oração é a nossa respiração. Nós podemos ter o privilégio de conversar com o nosso Pai. É a nossa respiração espiritual. Nós colocamos no boletim e também colocamos ali para recordar a roda da oração. Pode colocar ali a roda. Essa roda é muito importante. Nós sempre temos que lembrar como que o crente tem uma vida cristã somente quando, primeiro, ele tem uma vida de oração. Então é necessário ele orar. Orar é a nossa respiração. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Mas também para que Cristo fique centralizado, tem a segunda parte que é a palavra. E como numa roda, e eu lembro meu irmão sempre gostava de falar da roda de carroça, né? Ela está descentrada, a viagem fica muito ruim. Você precisa centralizar ela. Assim também nós observamos que para centralizarmos a nossa vida cristã, nós usamos da oração e da palavra. Mas aí vem os dois aspectos que são horizontais, que também são de muita importância, que é a obediência e o testemunho. Então temos verticalmente a oração e a palavra, horizontalmente a obediência e o testemunho. E hoje nós vamos só recordar isso um pouco. Essas duas verdades tão importantes para termos firmeza espiritual. Primeiro, versos 12 e 13, nós temos a firmeza baseado na palavra de Deus. Versos muito conhecidos, né? Verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós vemos em primeiro lugar que a palavra é viva. O Espírito é vida. A palavra é vida. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus é viva. Então nós observamos, ela sendo viva, ela produz a vida. Por isso que, através da palavra de Deus, muitas pessoas só lendo, sem mesmo explicação de alguém, só lendo, elas se convertem. Por quê? Porque a palavra é vida. E vida que produz vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não somente ela é vida, mas ela é eficaz. Quando pensa da palavra sendo eficaz, vem do grego energeia. Ela nos dá energia. Ela tem poder para transformar. Então ela é eficaz.
ela cumpre os seus propósitos em nossa vida. Ela traz conversão. E sabemos que é através da palavra de Deus que o homem é regenerado, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Mas daí vem a descrição que é diferente, que foi a bomba atômica da época, que era a espada de 2 gumes. Todos os outros guerreavam com aquela espada enorme, grande, difícil de manusear. Aí os romanos inventaram a espada com cortes dos 2 lados, menor, e enquanto a pessoa vinha para aquela espada, ele já entrava e matava através da espada de 2 gumes. Cortava dos 2 lados. Na época, foi o que fez com que os romanos se tornaram invencíveis. Nós temos uma espada que faz com que nós sejamos invencíveis. O inimigo tem medo da palavra de Deus. Nós temos que resistir e batalhar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida, ela é eficaz, ela é cortante, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa expressão, espada de 2 gumes, é repetida várias vezes no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 2, verso 16, quando faz aquela descrição de Cristo glorificado, para que da sua boca saia a espada de 2 gumes. Em Apocalipse 19, quando descreve Jesus vindo montado num cavalo branco, no dia do Armagedon, ali para derrotar os inimigos, é descrito Cristo como uma espada de 2 gumes. É aquela espada que penetra qualquer lugar. A próxima ela é penetrante. Se ela é de 2 gumes, ela consegue penetrar. E vemos que a palavra de Deus penetra e divide alma, espírito, juntas e medulas. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades com as divisões aqui mencionadas. Nós poderíamos colocar aí os 3 círculos, porque acreditamos que o homem é dividido em 3 partes. Ele é dividido em espírito, alma e corpo. Alguns acham que são só 2 partes, que seria só a parte material, e daí seria o corpo, e a parte imaterial, que seria a alma e espírito, e os 2 iguais. Mas nós acreditamos que sim, o espírito está morto até que nós cremos em Cristo. No momento que cremos em Cristo, Efésios 2:1 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nosso espírito morto é vivificado no momento que aceitamos a Cristo como Salvador. E o espírito é a parte nossa que é capaz de adorar a Deus, a servir a Deus. Depois tem a alma. A alma é as nossas emoções, nosso intelecto, a nossa sensibilidade, a nossa vontade. Isso compõe a alma nossa. E depois vem o corpo, que tem os 5 sentidos que fazem parte do nosso corpo. E é interessante que esse texto diz que a palavra de Deus é capaz de dividir alma e espírito. Veja que ele consegue fazer essa divisão, tratar das nossas emoções, tratar da nossa vontade e tratar da parte espiritual. Dividir alma e espírito. Mas aí também menciona até os aspectos pequenos do nosso corpo, né? A gente fala tanto sobre junta, né? Ah, eu estou com dor de junta, junta tudo e joga fora, né? E tem problemas de juntas e medulas, e você pensa, são partes do corpo também que precisam ser cuidadas. Eu tenho tanto problema com minhas juntas, né? No joelho. São partes de juntas. Quando dói as juntas, dói o corpo, dói tudo. Pergunta para a Silvia, né, que está com problemas de juntas também. Mas a palavra de Deus é capaz de fortalecer até os nossos ossos. E nós, ao estudarmos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos no Senhor. A palavra de Deus, Ele divide alma, espírito, juntas e medulas. E continua dizendo, e apta para discernir. Nada fica oculto à palavra de Deus. Versículo 13, na continuação da descrição, diz assim, esse verso é maravilhoso. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença,
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. A palavra discerne. Não tem nada que pode ficar oculto da palavra de Deus. E veja que está dizendo, não há criatura que não possa, que não seja manifesta. Na sua presença, todas as coisas estão às claras. Todas as coisas estão descobertas, estão desnudadas, claras para o Senhor, para aquele que nós temos que prestar contas. A palavra de Deus discerne. Eu não coloquei ali, mas coloquei aqui na minha anotação que a palavra condena também. Porque ao discernir, está dizendo aqui, discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Daí quando fala no final do 13, também diz, patentes aos olhos de quem? Daquele a quem temos que prestar contas. Portanto, a palavra de Deus, ela também condena. João 12:48 diz assim, quem me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem o julgue. A própria palavra vai lhe julgar. A palavra condena. A palavra da vida, mas se você não crê na palavra, ela vai te condenar. Então, em primeiro lugar, firmeza espiritual é baseado na palavra de Deus. Em segundo lugar, a firmeza espiritual vem através da oração. Nós vamos ser firmes espiritualmente na medida que nós oramos. A eficácia agora é mostrada do sacerdócio de Jesus. O assunto ao sacerdócio de Cristo é o assunto principal do livro de Hebreus. E o versículo 15 diz assim, deixa eu começar com o verso 14, que já é a transição. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. E é importante nós entendermos, o sumo sacerdote, ele era o único que penetrava o átrio. Depois do átrio ele entrava no santo lugar. Até aí outros sacerdotes entravam também. Mas ele é o único que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E quando ele entrava uma vez por ano, no dia da expiação, no Santo dos Santos, ele oferecia ali em cima da arca, aquela tampa que é chamada propiciatório, o sangue, aspergia sangue, e fazia ali expiação pelos pecados do povo e pelos pecados dele. Veja então que ele fazia um trabalho que é o trabalho do sumo sacerdote. E aqui Jesus é o nosso sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, quem? O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou, e ele penetrou, e podemos daí aplicar, passou pelo primeiro céu, passou pelo segundo céu, e chegou na presença de Deus. Passou então pelo comparado átrio do templo, passou pelo santo lugar, o segundo céu é onde estão os anjos, o primeiro céu é atmosférico, aí ele penetrou nos céus. Ele terminou a sua obra aqui, na sua ascensão ele voltou e penetrou nos céus, e lá está, fazendo um trabalho de sumo sacerdote, intercedendo por nós. Ele está ali, diante de Deus, torcendo por nós. Nós vemos que o livro todo exalta o sacerdócio de Cristo. No capítulo 1 fala sobre o sacerdote que nos purificou e depois se assentou juntamente com o Senhor nos lugares celestiais. No capítulo 2, 17, nós já vimos também a expressão, ele é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. No capítulo 3 também já a expressão sumo sacerdote é apresentada. E aqui no capítulo 4, uma outra palavrinha é acrescentada à palavra sumo sacerdote. Vocês notaram? É a palavra grande. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Assim, nós podemos ter confiança, porque ele penetrou nos céus e abriu o caminho para nós. Agora, tem 3 fatores importantes de Cristo como nosso grande sumo sacerdote.
Primeiro, seu sacerdócio perfeito. No verso 14 nós vemos que Jesus é Filho de Deus. Jesus, na sua ascensão, ele foi para o céu e aí ele passou a fazer o trabalho completo de sumo sacerdote, intercedendo por nós. Ao entrar na presença de Deus, ele se assentou, porque o seu trabalho foi completo. Hebreus 7:25 fala, por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Quando nós nos chegamos a Deus através de Jesus Cristo, somos salvos totalmente. Porque ele passou pelo véu que separava e entrou no Santo dos Santos. Como eu gosto daquele corinho que cantávamos tanto, né? O véu que separava já não separa mais. Não separa mais. Não tem necessidade de um sumo sacerdote, uma vez por ano entrar, passar pelo véu e entrar ali. Porque Jesus já passou e abriu esse caminho. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Então vemos o sacerdócio perfeito. Mas notamos também a sua pessoa perfeita. Só Jesus é mediador. No Velho Testamento, o sumo sacerdote fazia o trabalho de mediação. Hoje ninguém pode fazer o trabalho de mediação, só Jesus. Mesmo que o Papa recebe o nome Pontífice Supremo, ele não pode ser isso. Porque o único que é isto é Jesus. Só Jesus é mediador. Por isso que 1 Timóteo 2,5 diz, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Homem nenhum agora na terra pode se ostentar de ser um sumo sacerdote. Só Jesus é o sumo sacerdote. Ele é uma pessoa perfeita. E Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só que tem algo muito importante que observamos no verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que entende o que nós passamos. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Talvez você diga, mas ele é Deus. Para Cristo ficar sem pecado era fácil. Mas sabe, ele experimentou a tentação até o fim. Nós passamos por tentações. E sabe, quando nós caímos em tentação, até alivia, porque nós não sofremos até o fim. Cedemos. Nós passamos por sofrimentos também. Mas nós não passamos até o fim. Porque há muitas pessoas, quando sofrem, chega a um ponto que já não sentem nem mais a dor. Mas Jesus sofreu até o fim. Ele suou gotas de sangue. Tem alguém aqui que pode dizer, eu já fui até as gotas de sangue? Por isso que diz que não temos sumo sacerdote como esse, que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado, ele sofreu, ele passou pelas coisas que nós passamos, mas passou em grau infinito, muito maior do que nós passamos. Quando ele foi tentado ali no deserto, nas 3 áreas que normalmente nós somos tentados também, ele foi tentado até o fim e não cedeu à tentação. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Então nós vemos que ele é um sacerdote, ele é uma pessoa perfeita, ele é um sacerdote perfeito. Mas aí temos a provisão perfeita, e é maravilhoso o verso 16. Vamos ler de novo juntos o verso 16? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o privilégio que nós temos. Nós podemos chegar com ousadia, com confiança, diante do trono da graça. Cada um que está aqui não precisa de uma senha, não, para chegar à presença do Senhor. Todos nós aqui entramos imediatamente através da oração na presença de Deus. Não é maravilhoso isso? Nós temos esse privilégio de conversarmos com Deus.
Nós falamos e ouvimos aquela música, oração é a chave da vitória. Eu coloquei aquela chavezinha ali, coloca no próximo quadro. Oração, irmãos, é a chave da vitória. Nós precisamos lembrar que nas horas das provações, oração é a chave da vitória. Quando nós estamos passando por provações, obrigado, lembramos disso, vamos dizer juntos, a oração é a chave da vitória. Nós temos que lembrar, oração. Irmãos, estamos passando por dificuldades, oração. Temos que nos ajoelhar diante do Senhor, temos que nos prostrar diante do Senhor. Temos o privilégio de chegarmos junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para aquela ocasião oportuna. Todos nós temos esse privilégio. Vamos cantar para terminar hoje? Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Quarta-feira nós cantamos esse hino, mas realmente é exatamente isso que nós podemos fazer. Eu coloquei no boletim e vou só ler rapidamente essa ilustração do Tucker. Tucker estava pregando sobre a simpatia de Jesus. E um homem lhe interpelou dizendo: se você tivesse perdido sua esposa como eu, você não diria o que disse. Um dia depois, teve um acidente de trem e sua esposa morreu. No dia do culto fúnebre, com o coração quebrantado, ele disse: o outro dia, um homem me disse que se eu perdesse a mulher, eu não diria que Cristo é suficiente. Eu quero afirmar diante de todos que estão aqui nesse culto fúnebre que eu perdi a minha esposa e meus filhos estão sem a sua mãe, mas eu continuo dizendo, Cristo é suficiente para mim. Amém? Que situação! O homem estava presente, em prantos, foi à frente, recebendo a Jesus como Salvador. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Nós podemos nos achegar sem reservas para o Senhor. Nós podemos nos achegar com toda a liberdade ao Senhor. Nós podemos nos achegar com toda a esperança ao Senhor. Nós podemos chegar com toda a confiança ao Senhor. Nós não precisamos ficar dizendo, estou entrando na presença do Senhor, saindo da presença do Senhor. Nós chegamos a qualquer hora à presença do Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Todos aqui que conhecem a Cristo como Salvador. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Pai, que privilégio orar. Um privilégio que tantas vezes nós esquecemos de fazer. Mas como filhos teus, nós podemos nos chegar com confiança diante do trono da graça e acharmos graça e misericórdia para aquela ocasião oportuna. Obrigado que o Senhor não nos rejeita quando nós nos achegamos e que nós possamos fazer isso. Mesmo que essa semana nós possamos ter mais tempo contigo, em oração, sabendo que o Senhor atende os nossos pedidos. Pai, ajuda-nos a descansar mesmo, descansar nos teus braços, aprendermos o poder de orar, de conversar contigo, sabermos que também a tua palavra é poderosa, poderosa para transformar vidas. É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E pedimos que nós possamos usar essa espada a mais, mesmo essa semana, nós termos tempo pessoal meditando nela, mas compartilharmos da tua palavra para outra pessoa, para que venha a crer em Cristo como Salvador. Sabemos que sem a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Nós temos que pregar, ensinar esta palavra, para que pessoas venham a crer, receber Jesus. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o teu povo, agora e para todo sempre. Amém.